Olá pessoas, Lilo Rodrigues na área, hoje para falar sobre depressão e depressão. Então se você é uma pessoa que acha que tem depressão, que sabe que tem, ou que conhece alguém que tenha depressão, chegou a hora de chamar essa pessoa para assistir esse vídeo. Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou Lilo Rodrigues e venho me dedicando ao autoconhecimento e aos estudos do que se refere ao comportamento e à mente humana há muitos e muitos anos. E hoje eu estou aqui para falar sobre a depressão e a depressão. E qual a diferença disso? Me diz. Vamos entender o que seria a depressão, a partir de onde ela inicia, e aí você vai me dizer se você concorda com isso ou não. Vamos entender o seguinte, explicando de uma maneira bem básica, eu vou dizer até leiga, para a gente partir de um ponto comum para todo mundo. Imagine o seguinte, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele precisa de substâncias para se manter saudável, ok? Alguns pensamentos, algumas memórias que nós temos, nós aprendemos a lidar com elas de acordo com as nossas experiências. Ok, até aí, beleza. Então vamos imaginar o seguinte, que a nossa mente e o nosso corpo, precisando dessas substâncias para se manter saudável, imagine que dos caminhos que a nossa mente utiliza para resolver determinadas situações, ela depende dessas substâncias para acessar determinadas memórias e trazer determinadas soluções, ok? Para manter o bom humor, manter o otimismo e tudo que é positivo que você puder imaginar. Então agora vamos imaginar o seguinte, que a sua mente ela faz um caminho, percorre um caminho, é uma estrada e lá no meio dessa estrada tem uma ponte, ok? Vamos supor que quando você começa a ingerir alimentos que não lhe recompõem vamos dizer assim, aquelas substâncias que você necessita, essa estrada, essa ponte, vão ficando deteriorados, ok? Chega um momento em que, pela falta de manutenção, ou seja, pela sua falta de consumir os alimentos, de praticar hábitos saudáveis, aquela ponte chega uma hora que ela perde a estrutura e cai. Você precisa reformar a ponte. Então imagine que aquela ponte te levava ao quê? Ao cruzar aquela ponte, a sua mente acessava uma série de coisas, uma série de memórias, de comportamentos, de emoções, sentimentos que te levavam a ter uma visão mais otimista sobre a coisa. Mesmo ao estar diante de situações difíceis, você tinha uma perspectiva melhor daquelas coisas. Ao cair a ponte, o seu cérebro ele já não acessa mais aquelas informações. Você não chega mais lá do outro lado, você não consegue acessar, não consegue ver mais o que tem do outro lado. Ok. Uma vez que isso aconteça, imagine que lá do outro lado estavam exatamente aquelas substâncias, aquelas memórias, aquelas coisas que te levavam para o ponto de vista positivo. Então o seu cérebro ele não acessa mais aquilo, ele causa um bloqueio. Sendo assim, por não conseguir acessar, ele começa a desenvolver uma perspectiva mais negativa das coisas. Tá fazendo sentido isso para você? Então se está fazendo, vamos continuar. Vamos embora. Se não está fazendo, quero que você coloque aqui nos comentários. Aliás, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E, como eu acabei de dizer, faça os seus comentários a respeito do que você está achando até o momento deste vídeo. Se está gostando, mande para alguém, como eu falei, que tenha ou teve depressão ou está com sintomas de depressão. Então, seu cérebro tem aquela estrada e a ponte caiu e ele não consegue mais acessar o ponto de vista positivo, as coisas positivas, as substâncias que te dão
a perspectiva de boas coisas, e agora você só tem um lado negativo, você se defronta com coisas negativas, e a partir dali você não consegue lidar da mesma maneira que você tinha capacidade de lidar antes com aquilo. Então, por esse raciocínio básico, como eu falei no início do vídeo, você vai me dizer agora, né? Reflita aí, você concorda, faz sentido para você isso? Faz sentido que, em virtude de você não ter mais o acesso àquelas substâncias, aquelas informações, elas estão meio embaralhadas ali na sua cabeça, você não consegue se orientar direito, você vai perdendo gradualmente a capacidade de lidar de uma maneira positiva, mesmo em situações desafiadoras da sua vida, mesmo em situações negativas, assim como as outras pessoas fazem, e você percebe alguém lidando de uma maneira mais natural com algumas situações às vezes até iguais às suas, mas você começa a sentir que essa sua capacidade está enfraquecida. Se isso fez sentido para você, então agora você vai me dizer o seguinte, vai refletir sobre o seguinte. E se eu te falar que tudo começa a partir dos seus hábitos, e além de simplesmente hábitos daquilo que você faz no dia a dia, aquilo que você come no dia a dia. Aí você vai me dizer, ah não, cara, mas a minha tristeza veio do nada, né? Se você parar e começar a analisar todo o percurso que você teve de vida até chegar no ponto em que você está agora, você vai perceber que não começou do nada. Alguns hábitos seus foram mudando e de repente as coisas aconteceram. Então, por que eu coloquei esse ponto até agora? Essas substâncias que faltam vieram de determinadas ações, determinados hábitos inconscientes muitas vezes, que você foi desenvolvendo e isso foi gerando essa queda da ponte. Então, se até esse momento fez sentido para você, agora eu vou fazer a colocação do porquê que eu usei depressão em letras garrafais e do porquê eu usei depressão em letras minúsculas. A depressão ela depende de indivíduo para indivíduo, é muito característico às vezes com as pessoas. Tem gente, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Tem gente que começa a comer demais quando está com depressão e tem gente que para de comer. Só que os dois podem estar com depressão, ambos estão com a mesma doença que se apresenta de maneiras diferentes. Então a forma do indivíduo lidar com essa questão é muito particular, muitas vezes. Só que dentro disso que eu te falei, se você acompanhou o vídeo até agora, provavelmente se você já passou com psicólogo, até psiquiatra, essas pessoas viraram para você e falaram assim, você tem depressão, vai ter depressão para o resto da vida, porque é genético ou alguma coisa assim, né? Muitos deles falam isso. E vão te dizer também que é para você tomar remédio ou que você deve tomar o remédio para o resto da vida. Se é que você já está tomando remédio. Se não for esse o caso, nós vamos pular para o outro lado daqui a pouco. Só que ninguém falou para você passar numa nutricionista ou rever seus hábitos alimentares. Eles perguntaram a respeito dos seus hábitos alimentares para começar a história? Provavelmente não. Só que isso também tem tudo a ver, porque isso ajuda o corpo a produzir justamente essas substâncias que mantêm aquela ponte que eu falei lá no início em perfeito funcionamento, em perfeito estado. Então ele mantém de alguma maneira essa conexão. Quando você perde, é a hora que você cai numa depressão mais grave, mais séria. Dada essa explicação, agora eu vou partir para o seguinte. Tá? A gente tem que entender o que é depressão e o que é chamado de depressão. Então nesse ponto, eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, mas a gente tem que partir, como eu falei, do básico para entender alguns princípios que são inerentes à sociedade atualmente. O que eu quero dizer com isso? A depressão ela vai minando a pessoa gradativamente. Ela vai tirando as forças da pessoa. E aonde está essa depressão com letras minúsculas? Vamos pegar a seguinte análise. Você que terminou o namoro, você que terminou um relacionamento,
seu pai, sua mãe só briga com você, ou você que já é adulto e não está lidando direito com alguma situação, a gente tem que perceber o seguinte, gente, e aqui eu vou colocar o preto no branco, que é a minha opinião, você tem a sua verdade, só que a minha opinião como pessoa que já foi diagnosticada com depressão, hoje eu lido naturalmente com essas questões, eu transformei a depressão num veículo de inspiração, de criatividade na minha vida, então eu utilizo hoje a depressão como ferramenta, exatamente isso que eu acabei de dizer, tá? Pode voltar no vídeo e escutar de novo o que eu acabei de dizer, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, primeiro a definição da depressão com letras minúsculas. Tem pessoas hoje que elas se colocaram como utilizando o diagnóstico de depressão como um apoio. E aí eu vou me estender um pouco mais nessa depressão com letras minúsculas neste vídeo aqui. O que acontece e que eu percebo em muitas pessoas, e aí eu estou fazendo uma comparação genérica nisso que eu vou falar agora, tá? Pode ser qualquer outro tipo de coisa, mas eu vou me ater no exemplo que eu vou utilizar nesse momento. Imagine o seguinte, tá? A pessoa vai lá, né, se sente, terminou um relacionamento, ou não deu certo alguma coisa na vida dela, ela se sentiu triste, tá? Foi lá, chorou, veio uma tristeza e tá, beleza. Aí a pessoa conversa com um, conversa com o outro, você está com depressão, vai no médico de repente, ou fica achando que está com depressão, conta a história para o médico. E quando as pessoas contam as histórias para as outras pessoas, elas contam as versões que elas acham interessante contar. Então aí vem uma ressalva, ser sincero é uma coisa, ser sincera é uma coisa, você contar a sua versão da história é outra coisa. E aí que a coisa pega. Então eu vou fazer o seguinte exemplo. A pessoa que ela está depressiva, e você que tem depressão, você sabe como é que é. Isso vai minando as suas ideias, não vai? Parece que a cabeça vai parando de funcionar, né? Não é? Não trava. Não chega uma hora que buga a coisa. Que você não sente vontade nem de levantar da cama. Parece que não tem força, né? Isso que eu acabei de dizer é diferente, totalmente diferente de você, por exemplo, não estou com vontade, não consigo, não vai trabalhar. Aí você está triste, você não vai trabalhar. Mas para jogar videogame você tem força. Agora os pais que estão assistindo esse vídeo, né? Se você tem filho ou filha, ou se você é filho ou filha, provavelmente, se são os filhos, né, que estão assistindo e fazem isso, provavelmente eles vão falar que caiu a conexão na internet agora. Não estou falando que seja frescura, tá? Para entendedores já entenderam, né? Não é nem entenderão, não é nem futuro, já entenderam o que eu estou dizendo agora. O que eu estou dizendo é o seguinte: você ter uma tristeza, e eu vou chegar lá, tá? É uma coisa, você ter depressão é outra. São coisas diferentes. Então você não ter forças para ir trabalhar, mas ter forças e inspiração e raciocínio para jogar um game, e muitos jogos, tá? Se não a maioria deles, você precisa usar as suas funções cerebrais. Muitas delas as mesmas que você argumentou que não tinha para conseguir trabalhar. Ou seja, para praticar o lazer, e isso é diferente, gente, aí vai outra ressalva. É diferente daquele filho que se dedica à projeção de uma futura profissão, ou até está almejando uma profissão no mercado de games. É diferente do menino, da menina, né, do moleque, da menina, que joga com o intuito de ser profissional. Tá? Então, pais, não cometam a atrocidade de castrar a carreira do filho de vocês. Tá? Percebam o que eles querem, conversem, falem. Dar celular para a criança é a pior bobagem que um pai ou uma mãe pode fazer. Tá? Então, você quer deixar seu filho longe de você, ignorante pro resto da vida, dá um celular quando ele for criança para ele calar a boca. Aí pronto, acabou. Você não é mais pai, não é mais mãe. Né? É um crime isso. Enfim, voltando à história da depressão, a pessoa ela usar a capacidade cognitiva dela para jogar um game
e falar que ela está com depressão quando ela tem que sair de casa para ir trabalhar, isso não é depressão, gente. Isso daí se chama outra coisa. Vamos dizer assim, outra coisa. Só que isso não quer dizer que a pessoa não tenha momentos de tristeza. Só que não é depressão, não é. Não é. Porque a depressão ela não vai deixar você ter concentração para conseguir jogar, para começo de conversa. E esse ponto é um ponto interessante. Tá? Eu não estou falando assim, né? E volto a dizer, pai, mãe, presta atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Não é para sair, né? Tá vendo só? Você me enganou, que não sei o que lá, não é isso. E você que é um menino, uma menina, um jovem, não é pra você, nossa, agora ele me desmascarou, tal, não gosto mais desse cara, né? Eu odeio você, Lilo, né? Essas coisas assim, não é isso. Preste atenção no que eu vou falar agora. Na verdade, o que você tem não é depressão. Se você sente isso, sente essa falta de vontade de sair de casa para ir trabalhar, para fazer coisas que você é obrigado, tá? Você não gosta, né? Você não se sente mal. E outras coisas que te dão prazer, você se sente bem. Isso não é depressão. Todos nós, todo ser humano passa por situações de desafios e de coisas que tem que aprender a lidar. Tá? Lidar com os nãos da vida. Não posso fazer isso agora. Vou ter que deixar para depois. Não posso jogar game agora. Preciso ir trabalhar. Preciso me desenvolver como pessoa. Seria muito lindo se todos nós criássemos uma realidade que fosse lindinha para todo mundo. Só que nós íamos continuar sendo amebas. Tá? A verdade é essa. Se a gente ficasse num mundo lindinho, acho que nem a ameba consegue ficar num mundo lindinho, né? Ela está se chocando ali com outras coisas o tempo todo, virando às vezes comida de vírus. Então, né? E nem os vírus estão, né, numa zona de conforto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essas tristezas que dão a fazer coisas que para você são desconfortáveis, elas não são boas pelo seguinte aspecto. Tá? E quando você se entrega a isso e deixa de fazer aquilo que é preciso fazer, é a hora que você, na verdade, está perdendo a capacidade de lidar com as suas emoções. As emoções contrárias àquilo que diz respeito à sua vida. As decisões que você mesmo tomou. Tá? Você cresceu. Ah, mas eu não queria crescer. Se eu não queria crescer, você não deveria ter nascido. Ah, mas eu não pedi para nascer. Aí vem outras questões todas. Tá? Negar a própria existência, quando vem o desafio, não é negar a própria existência. Né? Quando tá tudo ruim, você fala assim, ah, mas eu não pedi para ter nascido, que você briga com seu pai, com a sua mãe, ah, eu não pedi para ter nascido, só que você só fala isso a hora que tá tudo ruim, né? Se na hora que tava tudo bom, você não disse isso. Na hora que tava todo mundo fazendo festa para você, você riu. Você não falou assim, ah, gente, para, não quero essa festa, não quero esse celular, não quero porque eu não pedi para nascer. Você falou isso? Não falou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essas tristezas que acontecem diante de coisas que você não quer fazer, se você está nessa condição, se você está se vendo nisso, ou se você conhece alguém dentro dessa situação que eu estou falando, e não julgue a pessoa também, perceba o seguinte: o que você tem na verdade não é depressão. Você precisa desenvolver melhor a sua capacidade de lidar com emoções. A sua capacidade de entender que nem tudo são flores, nem tudo vai acontecer do jeito que você quer e tudo mais. Então você precisa, na verdade, trabalhar com hábitos que te ajudem a lidar melhor com as emoções. E se você só chegar para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e falar para ele, ah, eu sinto triste por causa disso, daquilo, ele vai te diagnosticar com depressão sim. Só que você vai ser refém de um tratamento para o resto da vida. Porque você não foi sincero com a pessoa. Tá? Você quer ser sincero com o seu médico, com o seu psicólogo, terapeuta, psiquiatra, enfim. Chega para ele e fala mesmo, conte a verdade. Fala assim, ó, quando eu tenho que sair para trabalhar, eu não gosto. Eu me sinto mal. Que de repente ele tem uma solução melhor do que te entupir de remédio. Entendeu? Essa é a depressão com letras minúsculas. Que é aquela que não te impõe
Eu digo impõe porque a pessoa, ela literalmente, ela fica refém, ela perde mesmo as forças, ela não consegue raciocinar direito, não consegue enxergar as coisas com clareza, não consegue, ela vai perdendo essa capacidade. E é diferente dessa outra recente que eu estava falando agora, que é aquela que é uma. Ela chega ao ponto de alguém que está de fora olhar e falar assim: ah, não é possível, né? Que a criatura para ir trabalhar não consegue, chora, e para balada pode. E aí vem uma história interessante, tá? A pessoa que vai beber, vai se drogar, e às vezes essa comparação é perigosa, porque quem vai beber e vai se drogar está tentando provavelmente eliminar ou fugir de uma dor, que não vai conseguir. Aí tem uma outra vertente disso, tá? Que daí é sim a questão da depressão, só que você tem que entender o seguinte, né? Você fugir da responsabilidade de um emprego, por exemplo, que você teria que trabalhar, você trocar isso para vou colocar assim, se drogar, né, para atacar seu corpo de outra maneira é uma coisa. Você querer ir para uma balada, falar assim, eu tô triste para ir trabalhar, mas para balada eu não tô, já é outra coisa. Já é outra coisa, já entra, entendeu? Como é uma linha muito tênue, tá? Depressão, da depressão, não depressão. É uma linha muito tênue que muda. É diferente o cara que sai de casa, tem a família e ele vai se enfiar no bar porque ele não acha mais solução. Então ele quer acabar com a dor dele, né, bebendo. Isso é uma pessoa. Ele não está indo para um ambiente tipo, vou dar risada. Às vezes ele até finge que está feliz ali, mas ele está enchendo a cara e quer se acabar. Ele quer se acabar. Tá? Então é diferente de uma pessoa que sai de um lugar e quer se acabar para uma pessoa que vai lá para uma balada e ela está rindo sem estar feliz de verdade. Então tem todas essas situações. E só a pessoa pode dizer, por mais que um profissional de fora, por mais que eu fale, por mais que o terapeuta, não importa quem fale, se você não se perceber, fica bem difícil você chegar num consenso sobre si mesmo. Ok? Então, o que eu queria colocar nesse vídeo principalmente era sobre essa depressão que no fundo você precisa aprender a lidar com essas situações que são inerentes à existência de qualquer ser humano. Você muitas vezes vai arrumar um emprego e muitas pessoas contam, né, viva a vida de sonhos e tal, né, a famosa, vamos chamar assim, a síndrome do Instagram, né, tudo é lindo, maravilhoso ali, tudo acontece da melhor dos mundos e tudo mais. Então, o mundo de verdade não é assim. Tá? As pessoas não riem o tempo todo, as pessoas elas não estão o tempo todo fazendo tudo o que gostam 24 horas por dia. Elas tentam se aproximar o máximo que podem disso, mas não é isso o tempo todo. Então você ter que ir para um emprego que muitas vezes não é legal, mas você está ali criando meios de achar aquilo que você realmente gosta, perfeito. Tá? Você não vai gostar de levantar de manhã e ir lá trabalhar. Só que olha só que interessante. Muitas pessoas pregam o seguinte: você já pensou ter que acordar de madrugada todo dia para fazer isso aqui, que não sei o que, isso não é vida. Eu vou te falar sem medo de errar. A hora que você encontrar aquilo que você mais quer fazer, você vai acordar a hora que tiver que acordar, você vai ficar sem dormir, você vai varar dia e noite trabalhando, fazendo aquilo que você ama. Tá? Quando você ama de verdade, você vai se dedicar. E você vai parar uma hora, pode escrever isso que eu estou te falando, você vai parar uma hora e vai olhar para trás e vai fazer assim, vai pensar assim, nossa, lembro que quando eu tinha X anos, eu falava assim, poxa, não aguento mais esse negócio de ficar acordando, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir trabalhar, né? Mas hoje eu acordo às 2 horas da manhã para fazer o que eu gosto. E antes eu reclamava de acordar às 7, né? Você entendeu como é interessante isso quando você faz algo que te dá prazer? E por que eu estou falando em fazer algo que te dá prazer? Porque muitas vezes a pessoa ela desenvolve um vício na bebida e cria um argumento de que é a tristeza que leva ela a fazer isso. Como eu dei exemplo agora.
do cara que vai pro bar beber para afogar as dores, esse cara é um. Só que a pessoa que viciou em álcool e usa o argumento da tristeza, da depressão para ir lá beber, na verdade, você não precisa passar num psicólogo para falar de depressão. Você precisa passar no psicólogo, não estou falando que você deve passar, se você achar outro método de tratamento, beleza. Se você achar alguém que você possa conversar e que te ajude a sair dessa, ótimo, melhor ainda. O que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que você começa a desenvolver vícios e criar argumentos calcados nisso, você está, na verdade, camuflando o seu vício. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você é uma pessoa que se sente bem a maior parte do tempo, que você fica criando argumentos para se drogar, né, para se viciar em alguma coisa, então seu problema não é depressão, seu problema é o vício. Porque a mente ela cria esses gatilhos. O gatilho do quê? Ah, eu preciso beber, ou eu preciso fumar, ou eu preciso me drogar. Você vai criar gatilho, você vai beber, vai fumar, vamos colocar assim, se drogar em geral, né? Se entorpecer. Você vai usar o argumento de que você está triste, você vai falar que você está feliz e precisa também se drogar, se você arrumar um emprego, você vai fazer isso, se você perder o emprego, você vai fazer isso, se você ganhar uma namorada ou um namorado, você vai fazer isso, se você perder o namorado ou namorada, você vai fazer isso. Porque, como eu falei, o problema não é a tristeza, mas sim o seu vício. Então você tem que olhar para dentro de si, em primeiro lugar, para investigar isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? Eu vou deixar algumas coisas aqui no ar. Se você gostou do que eu abordei, se fez sentido isso que eu falei para você, se faz sentido para alguém que você conhece, tá? Eu vou aguardar seus comentários aqui embaixo. Vou esperar que vocês me digam se foi interessante para vocês esse assunto ou não. Se várias pessoas colocarem que foi interessante, que é para eu continuar e que querem saber mais a respeito disso, a respeito do conhecimento que eu desenvolvi, a respeito de vivenciar isso e observar outras pessoas nesse tipo de situação, se você achou interessante e quer que eu desenvolva mais, beleza, posta nos comentários, Lilo, quero saber mais. Então eu vou aguardar o feedback de vocês para saber se eu devo continuar esse assunto ou não, ok? Então é isso aí, deixo vocês com um grande abraço, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!